Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. L'Imam al-Bukhari ele citou um hadith no Sahih, no livro, no capítulo onde fala sobre a maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticava a oração. Hadith Abdullah ibn Buhayna, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: eu orei atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a oração do Dhuhr, do meio-dia. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirigindo a oração, ele levantou após fazer as duas rak'ah. Ele fez as duas rak'ah no lugar de sentar para fazer o tashahhud do meio, no salat al-dhuhr. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esqueceu e levantou. Ele levantou para a terceira rak'ah antes de fazer o tashahhud. E não sentou para o primeiro tashahhud. E as pessoas atrás dele levantaram com ele. Então ninguém permaneceu para fazer o tashahhud, porque o imam, ele esqueceu e levantou. As pessoas devem levantar atrás dele e não permanecer. E as pessoas, depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando terminou a oração, as pessoas esperaram a finalização. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao finalizar a oração na quarta rak'ah, ele fez um takbir, Allahu Akbar, enquanto sentado no final da oração, e fez dois sujud que seria esse sujud do esquecimento, antes do taslim, antes de finalizar a oração, e depois fez o taslim, depois ele finalizou a oração, depois de fazer os dois sujud, depois que terminou toda a oração. Então, depois que terminar toda a oração, antes de fazer o taslim, ele disse Allahu Akbar, fez dois sujud, depois ele fez o taslim, ele terminou, encerrou a oração. Esse hadith nos ensina uma questão importante. Nas orações onde nós temos dois tashahhud, nas orações que tem 4 rak'ah, ou no Maghrib que tem 3 rak'ahs. Então nós temos dois tashahhud. O último tashahhud, quando você senta no final da reza, esse é obrigatório. O tashahhud do meio, a maior parte dos juristas ou dos fuqaha, as escolas da jurisprudência, eles dizem que ele é sunnah e não é um pilar da oração. Senão o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele teria voltado para sentar e fazer, ou não poderia ter deixado. Depois que lembrar, ele tem que trazer aquilo que é pilar. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele levantou, isso significa que isso se tornou uma sunnah. Esse tashahhud, o primeiro tashahhud, ele não é obrigatório, mas sim uma sunnah, mas deve ser feito. Deve ser feito por sunnah. Então é uma realização da oração. Só que se a pessoa esquecer, ele continua a sua oração e não volta. Às vezes a pessoa ela fica em dúvida. Eu volto, não volto, depois que ele levantar para a terceira rak'ah. Tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fala: se a pessoa esquecer e levantar na terceira rak'ah antes de fazer o tashahhud, se ele estiver mais próximo de estar sentado, então que volte e sente. E se ele estiver mais próximo de ficar em pé, então ele fica em pé e continua, e não volta para o primeiro tashahhud. E no final da oração, ele, antes de finalizar com taslim, ele faz dois sujud, que é chamado o sujud de esquecimento, sujud de sahw. E depois ele finaliza a sua oração. Agora, os fuqaha, as escolas da jurisprudência que disseram que é sunnah, se a pessoa chegar a ficar em pé na terceira rak'ah, e ele lembrar que ele esqueceu desse tashahhud, se ele voltar, a sua oração se anula. Por quê? Porque ele iniciou um pilar da oração saindo de um outro pilar. E tashahhud não é um pilar. Então, de um pilar para o outro, você não pode cortar com algo que seria a sunnah. Então, se você estiver em pé e lembrar, não pode voltar novamente. Então, continua a sua oração sem voltar para fazer esse tashahhud do meio. Se você estiver mais próximo de estar sentado, você volte e faça o tashahhud e depois completa a sua oração. Só que no final também a pessoa faz sujud as-sahw. Então essa é uma questão importante, que o primeiro tashahhud das orações
ele não é obrigatório, e se a pessoa esquecer ele, não há problema, só que no final ele faz o sujud as-sahw, e se ele ficar em pé na terceira oração e lembrar, ele não deve voltar, e nem lembrar o imã para voltar, porque se o imã também voltar depois que ele fica em pé, e as pessoas voltarem junto com ele, a oração dele se anula, isso na maior parte das pessoas. Os ulama, eles falaram, se ele voltar, a oração dele anula. Tem outra escola que fala, a escola dos Malikiya, eles dizem que não, a oração dele é correta, mas ele fez algo que não deveria ter feito na oração. Então nós deveremos tomar cuidado com esses detalhes para que as nossas orações sejam corretas. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.